Quem nunca já ouviu ou já falou que o Brasil é o país onde mais se paga impostos no mundo? A verdade é que parte disso é real. A tributação no Brasil é horrível, com impostos absurdamente grandes, como sobre videogame, que chega a 80%, isso quando não são mal planejados e burocráticos. É natural que se reclame dos impostos em uma situação dessa, mas a verdade é que o Brasil está longe de ter a maior carga tributária do mundo. Nós taxamos apenas cerca de 17% da nossa economia, muito diferente dos Estados Unidos, com 26,6%, da média da OCDE, de 34%, ou de países europeus, como a Dinamarca, que quase dá metade de sua economia taxada, e que, ironicamente, o povo não reclama. Pelo contrário, tem gosto ao pagar seus impostos. Agora, a grande questão é, por que no Brasil nós pagamos menos, mas a impressão que fica é que somos praticamente assaltados? Por que a carga tributária do Brasil é uma das piores do mundo? Primeiramente, é bom entender por que os dinamarqueses se sentem bem pagando seus impostos. Quando questionado sobre isso, a resposta sempre envolve porque ele é bem usado. Não há problema nenhum em pagar os impostos e receber educação, saúde, segurança, leis trabalhistas, direitos e qualidade de vida em geral. Afinal, é para isso que os nossos impostos servem. Enquanto isso, aqui no Brasil se paga um imposto e se recebe educação precária, saúde de baixa qualidade, falta de saneamento e nenhuma segurança. Outra questão precária na carga tributária brasileira é a sua burocracia. Vivemos em um país onde as empresas gastam mais de 1.500 horas por ano apenas para calcular os seus impostos. E dessa vez eu não preciso nem de comparar com os países desenvolvidos, já que nós temos exemplos como o Gabão, país que você nem devia saber que existia, com uma média de 632 horas, ou o Vietnã, com 384, e até mesmo a Venezuela, nossa vizinha, onde se gastam menos de 1.000 horas anuais. Além da questão de horário, podemos comparar também o tanto de funcionários que cada empresa aloca apenas para a contabilidade. De acordo com a diretora fiscal da L'Oréal Paris, no Brasil existe um time de 27 pessoas apenas para cuidar dos impostos, enquanto que nos outros países essa equipe é formada por uma ou duas pessoas. Agora, saindo mais da questão empresarial, a burocracia nos impostos brasileiros pode ser vista no final de maio de cada ano, data limite para pagar o imposto de renda. Imposto esse que você, pessoa física, tem que fazer a própria contabilidade, sendo que se você errar, o Estado sabe exatamente quanto você deve. Sendo que eles poderiam muito bem só enviar um boleto como se fosse uma conta de água ou luz normal, assim como é feito na Alemanha, por exemplo. Todos esses empecilhos são gerados por um sistema confuso e extremamente dividido, que cobra em cada parte do processo, ao invés de ter uma cobrança única, que é o que acontece normalmente em economias que taxam o consumo e que no final prejudica o pequeno, seja ele o pobre pessoa física ou a micro e pequena empresa. Por isso, nós temos que entender quem que decide quantos e quais impostos nós pagamos. O que é bem claro, o governo. A questão é que, historicamente, o governo sempre esteve nas mãos das elites econômicas, como vimos no vídeo anterior sobre a corrupção no Brasil. Mais precisamente, ela é dominada pelos latifundiários e pelo setor financeiro. E como eles controlam a política, eles também têm controle sobre a tributação do nosso país. E, obviamente, eles vão moldar a estrutura de impostos para o interesse deles. Agora, o ponto principal que nós temos que entender é que existem dois tipos de economias, as que taxam o consumo e as que taxam a renda. E, infelizmente, o Brasil se encaixa na primeira. Para deixar mais claro, vamos dizer que um país fictício taxe o consumo e cobre 10% no preço de arroz, que é R$10. Tanto uma pessoa pobre que ganha um salário mínimo de R$1.320 e uma pessoa classe média que ganha 10 mil por mês. Sim, quem ganha 10 mil por mês não é rico, tá? Mas deixa isso daí para outro vídeo. Nesse caso, ambas pagam o mesmo tanto de imposto, 10%, o que geraria R$2 para o governo, sendo que cada pessoa paga R$1. Agora, vamos dizer que o mesmo país taxa a renda. Nessa situação hipotética, pessoas que recebem até 2 salários mínimos não pagam impostos, enquanto que quem recebe até 10 mil reais paga o equivalente a R$2. No final, o governo recebe os mesmos R$2, mas a pessoa que recebe um salário mínimo não paga nada, enquanto que a que recebe 10 mil paga a totalidade. Por senso comum, já é claro qual sistema é o melhor. Relaxa que a gente vai deixar a análise técnica para a segunda parte da série.
Mas como já vimos, o Brasil prefere taxar o consumo, que representa 52% da carga tributária nacional, em comparação aos 25% em renda. Enquanto isso, a média da OCDE, Organização dos Países Desenvolvidos, cobra 32% em consumo e 40% na renda. O que esses dados nos mostram é que o sistema tributário brasileiro não é equitativo, ou seja, não cobra menos de quem tem menos e mais de quem tem mais, o que também é conhecido nessa área como tributação progressiva. E é daí que temos a impressão de que pagamos muitos impostos. O país, como geral, não paga tantos impostos, mas se separarmos a população por renda, os mais pobres pagam mais em relação à sua renda e os mais ricos pagam menos. Para demonstrar isso, nós podemos pegar um gari, que recebe R$1.000, e uma diretora, que recebe R$10.000. Caso ambos comprem uma cesta básica de R$280, ambos vão pagar R$100 de imposto, o que no caso do gari representa 10% do salário, enquanto que no caso da diretora esse valor representa 1%. Ou seja, relativamente falando, o gari paga 10 vezes mais impostos do que a diretora. Aí você até pode pensar, mas não é para isso que servem os outros impostos, como o imposto de renda? Acontece que no sistema atual o gari seria isento do IR, enquanto que a diretora pagaria R$ 1.865,04 de imposto de renda. Ou seja, ainda assim, o gari pagaria 10% do salário em imposto contra 20% da diretora. Ou seja, quem recebe 10 vezes mais paga apenas 2 vezes mais imposto. Por isso, relativamente falando, o gari ainda paga 5 vezes mais impostos do que a diretora. Para dar mais um exemplo, atualmente existem cerca de 30 mil brasileiros que recebem mais de 320 salários mínimos, ou R$ 422.400 por mês. E eles pagam a mesma alíquota que você que recebe R$ 5.000, 27,5%. Isso acontece porque, apesar de o IR brasileiro possuir sim uma progressão, ela é muito restrita, possuindo apenas 4 faixas com um valor máximo de 27,5%, enquanto que países como a Dinamarca possuem até 15 faixas, com taxas que chegam até quase 55% da renda. Saindo um pouco dos impostos sobre pessoa física, nós também vemos a mesma discrepância no sistema tributário sobre empresas, onde o Brasil cobra 9% do lucro das empresas e 25% sobre a empresa em si. Portanto, novamente nós vemos uma diferença, onde a renda, no caso o lucro, é menos taxado, o que favorece as grandes empresas em detrimento das micro e pequenas empresas. Esse vídeo não podia sair em hora melhor, já que está para sair a primeira fase de uma reforma tributária que será feita em 2 etapas, ou é o que pelo menos aparenta ser. A fase atual busca basicamente unificar os impostos sobre consumo em 2 impostos, o CBS e o IBS, além de algumas isenções, sendo que a que for mais famosa é a isenção sobre a cesta básica. Ao que tudo indica, essa reforma apenas simplifica o sistema, sendo que a carga tributária continuará a mesma, já que o valor dela ainda está em debate. Ou seja, apesar dele atacar um grande problema que é a burocracia, a parte principal, que é diminuir a taxação sobre o consumo, ainda não foi aprovada. Enquanto isso, a segunda parte da proposta promete um pouco mais, já que ela será focada na parte da renda, provavelmente aumentando o número de faixas do imposto de renda com novas alíquotas e taxando também lucros e dividendos, mas ainda assim não deve se entregar tanto. A reforma tributária é provavelmente a maior mudança que o Brasil precisa fazer e que nunca foi feita, e grande parte disso passa pelo que foi abordado no vídeo anterior. A reforma tributária nunca aconteceu no Brasil porque quem controla o Congresso e o Centrão nunca quis. Não é à toa que mesmo com uma mudança tão pequena e que só muda as questões burocráticas, como foi a última proposta, já está gerando uma dança das cadeiras nos ministérios e a liberação de emendas parlamentares. Infelizmente, por enquanto, só nos resta pressionar os políticos atuais a aprovarem ideias de reformas tributárias mais agressivas, justas e progressivas, e principalmente escolher um candidato nas próximas eleições que apoie essa pauta. Na base de um modelo econômico nacional, o modelo de impostos provavelmente é a parte mais impactante, mas não é o único. Quando se pensa na base de uma economia, o setor agrário é provavelmente o que vem na sua cabeça, principalmente por ser o primeiro estágio de desenvolvimento de uma economia, seguido por indústrias e finalmente o desenvolvimento científico. Por isso, é inquestionável que a distribuição de terras agrárias molda o modelo econômico de um país. A grande questão é que o Brasil mantém o mesmo modelo dos tempos de colônia,
Por isso, caso você queira saber por que a reforma agrária não é só uma questão de ideologia, mas sim é principalmente uma pauta necessária para o desenvolvimento do nosso país, se inscreva no canal e ative o sininho para ver o próximo vídeo. Deixe o like e compartilhe esse vídeo. Mas se você quiser entender melhor por que a corrupção não é o maior problema político brasileiro, por que é tão difícil se passar uma reforma no Brasil, mesmo com toda a articulação política, como falamos sobre a nova reforma, clica no vídeo que está aparecendo na direita. Por enquanto é só. Muito obrigado e até logo.